E agora eu quero trazer uma conversa muito importante para as nossas amigas, vocês que estão me acompanhando. Às vezes a gente se pergunta, né, qual método anticoncepcional eu posso escolher? Porque hoje em dia a lista de opções é grande e às vezes fica difícil saber o mais indicado. Por isso, a orientação é necessária até para evitar riscos, né? E eu vou conversar agora com a ginecologista a doutora Gisele Vissossi, que está aqui comigo hoje. Gisele, que prazer te receber. E nesse dia que é muito importante, eu gostaria que você comentasse esse 26 de setembro. É um prazer para mim estar aqui, é uma honra falar com você, para o seu público. Gisele. E hoje é o dia 26 de setembro, ele é o dia designado para se falar sobre contracepção de forma mundial. Certo. Então é chamado Dia Mundial da Contracepção. A contracepção, são vários métodos contraceptivos que evitam o momento de fecundação. Então são métodos utilizados para evitar aquela gravidez não planejada. E por que a importância do tema? Porque nós precisamos discutir, abordar entre os jovens, entre a população adulta, mulheres na perimenopausa. A população feminina como um todo demanda desses métodos contraceptivos. E, infelizmente, no Brasil, em torno de 50% das gestações são não planejadas. E desses 50%, pelo menos 20%, as mulheres estavam usando o método contraceptivo. E às vezes esse método estava sendo mal utilizado. Então, essa é a importância de abordar o tema. Oferecer os métodos com uma disponibilidade ampla e informações para que ela escolha o melhor método de acordo com o seu perfil. Quer fazer uma pergunta? Participar? 99897.000. Mande a sua pergunta para a doutora Gisele. Gisele, você falou dessa questão dos métodos, da escolha, né? Porque vai muito além da pílula hoje em dia. Há um leque de opções, não é? Existe. Hoje, nós temos métodos que a mulher pode programar a gravidez em tempo mais prolongado. Eles são chamados de LARCs, é uma sigla em inglês que se chama Long Acting Reversible Contraception. Então, são contracepções de ação prolongada, reversível, que a mulher planeja a gravidez por um tempo maior e ela não tem a necessidade de tomada diária de uma pílula. Então, esses métodos são mundialmente conhecidos, eles são reconhecidos e recomendados pelas organizações médicas internacionais, brasileira e também pela Organização Mundial de Saúde. Nós, como ginecologistas, oferecemos principalmente os LARCs quando a mulher pretende planejar a gravidez um tempo mais avançado. Por exemplo, esses LARCs, eles contêm só progesterona ou é o DIU de cobre, que são medicações que não têm risco de trombose. Então, a eficácia é altíssima, porque não depende da tomada diária e, além disso, são métodos que oferecem uma eficácia, uma segurança e um conforto. São eles o DIU de cobre, os DIUs medicados e o implante contraceptivo subcutâneo. No Reino Unido, a injeção trimestral também é considerada um LARC, mas no Brasil, basicamente, são esses três. Os DIUs medicados, o DIU de cobre e o implante de etonogestrel. E isso a gente tem também disponível na rede pública? Então, a Febrasgo, em 2015, solicitou essa disponibilidade. Infelizmente, a resposta foi negativa porque não havia um recurso para isso. E no sistema público é mais fácil você ter a disponibilidade das pílulas. Mas várias iniciativas locais permitiram a disponibilidade dos LARCs na rede pública. E Uberlândia é uma cidade pioneira. Uberlândia foi uma das primeiras cidades do Brasil a desenvolver a disponibilidade do implante de etonogestrel na rede pública. E esse projeto ele começou com populações selecionadas. Foram convocadas mulheres com uma grande vulnerabilidade, que eram as mulheres que estavam em situação de rua, ou mulheres que estavam usuárias, às vezes, de algum entorpecente, ou mulheres HIV positivo, onde outros métodos poderiam ter diminuição da eficácia, e mulheres com comorbidades importantes, né? E, a partir de 2017, houve a solicitação para ampliação desse programa. Então, Uberlândia está de parabéns. A gente tem muito que evoluir, mas Uberlândia foi uma das cidades pioneiras que conseguiu implantar o LARC na rede pública. E aí você falou da questão, às vezes, do uso incorreto, e às vezes a falta de informação prejudica também, porque a gente está falando aqui para as pessoas que vão multiplicar, mas às vezes algumas pessoas não sabem dessa porta aberta. É verdade. O uso da pílula, ele tem que ser feito por uma paciente que tem uma extrema disciplina de fazer o uso diário. E nem sempre a pílula é recomendada. Por exemplo, pacientes com comorbidades, elas não podem usar a pílula combinada
com etilneestradiol, que é um tipo de hormônio que aumenta o risco de trombose. Então, a informação, ela é passada pelo ginecologista. O ginecologista avalia, dentro dos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, qual o melhor método para a paciente, qual estaria indicado, qual estaria contraindicado. E a paciente vai escolher de acordo com o seu perfil. Agora, se ela usar de forma incorreta, fazer o esquecimento da pílula, vai viajar, esqueceu de levar a pílula, né? Então, foi numa festa, chegou tarde em casa, esquece de tomar. Então, a pílula, ela depende muito da usuária. Então, tem que ser uma usuária extremamente disciplinada. Deixa eu trazer algumas perguntas que estão chegando para você aqui, Gisele. A Thaís, lá do Morumbi, ela toma a injeção trimestral. Ela interfere na libido? Então, libido feminina é complexa. Nós não podemos associar a diminuição de libido unicamente por bloqueio ovulatório. Em 1960, quando os métodos contraceptivos ficaram disponíveis no mercado, houve a grande liberdade sexual feminina, porque a mulher conseguiu dissociar o sexo da gravidez. Então, não tem nada mais difícil para uma mulher ir para uma relação sexual com aquele medo de engravidar. Então, é considerado, de acordo com os estudos, que esse medo de engravidar por não estar com uma contracepção eficaz pode interferir muito mais na libido. Porque os métodos contraceptivos, mesmo os hormonais, a maioria dos métodos são os hormonais, eles fazem o bloqueio só da postura do óvulo, né, da postura ovular. Então, libido feminina é todo um contexto. É autoestima, é você estar bem no relacionamento, é você ter tempo para se cuidar. Então, é desenvolver a sexualidade de uma forma plena. Agora, atribuir ao método é minimizar muito a sexualidade feminina, concorda? Concordo. Tem uma amiga nossa aqui, olha, eu não vi o nome dela, depois eu vejo, mas ela pergunta sobre este, eu não posso falar o nome, né? Sobre este anticoncepcional. Tá. Ela está tomando há 5 meses, está se sentindo muito bem, mas ficou com medo da trombose. Da trombose. Então, os anticoncepcionais, como você colocou, que só contém progesterona, eles não têm o risco da trombose. Então, eles podem ser utilizados principalmente no pós-parto, em mulheres que já tiveram antecedente de trombose, ou doença cardiovascular, ou acidente vascular cerebral, mulheres diabéticas com uma vasculopatia, lúpus eritematoso sistêmico, enfim, tem várias patologias que, se usar métodos que contêm estrogênio, cefaleia também, não é indicado usar estrogênio. Então, essas patologias, a mulher não pode usar o estrogênio. Então, métodos só com progesterona são recomendados. Quais são eles? Existe a pílula de progesterona, existe o implante de etonogestrel, existe a injeção trimestral só de progesterona. Então, esses métodos podem ser utilizados. No caso, olha, você falou de perimenopausa, né? Eu tenho muitas amigas aqui que acompanham Manhã Total que estão neste processo e também menopausa. E aí, essa amiga nossa, a Ana, pergunta o seguinte: ela tem 50 anos, laqueada, usa esse aqui. Isso. Deu para ver, Deu. Né? Para evitar o fluxo intenso. E aí, no caso da menopausa, ajuda também na reposição hormonal? Sim, ela está usando o sistema intrauterino de levonorgestrel. A gente não fala o nome comercial, apesar de no Brasil não ter esse problema, porque é um só nome comercial, mas é o sistema intrauterino de levonorgestrel. Esse método, ele libera a medicação só intraútero, só a nível local. E é a medicação à base de progesterona. Então, essa medicação, ela funciona tanto para contracepção, como para a transição da vida menstrual para a menopausa. Na fase da menopausa, a mulher que tem útero, ela vai precisar da reposição também da progesterona, para fazer a proteção do endométrio, que é a parte de dentro do útero, para evitar o câncer de endométrio. Então, ela estando com esse sistema intrauterino de levonorgestrel, ela consegue fazer a ponte da vida reprodutiva e entrar na vida menopausal e só vai precisar repor daí o estrogênio. Então, é uma contracepção e uma terapia hormonal muito inteligente. A gente gosta muito. A gente precisa falar agora, nesse momento, um pouco mais rápido, mas a questão das adolescentes, né, que estão iniciando a vida sexual aí, eu não sei se eu posso dizer de forma precoce, mas que também precisam, né, pensar nisso. No Brasil, Mônica, de cada 5 gestações não planejadas, uma acontece pelo menos em adolescente. E o problema da gravidez na adolescência é um problema de saúde pública, porque ela interrompe os seus sonhos. Infelizmente, ela não consegue se abrir, nem todas as vezes se abre com os familiares, ou tem acesso ao ginecologista para conversar sobre o início da vida sexual. Elas têm medo de usar um contraceptivo e ser descoberta, ou têm medo que o corpo vai mudar, ou têm medo que vão engordar. Né? Tem o medo da trombose. Então, vários medos e várias barreiras perpetuam nessa adolescente. Nós precisamos aumentar a disponibilidade dos métodos, fazer a adolescente escolher um método que seja seguro. Hoje, a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade de Ginecologia do Brasil, que é a Federação Brasileira de GO,
O Colégio Americano de Ginecologia, todos recomendam os LARCs como primeira opção para adolescente, que são os métodos de contracepção reversível, mais a longo prazo e que não dependem da ação dessa adolescente. A gente não pode jogar na responsabilidade da adolescente toda a contracepção. Um erro que ela tiver, um dia que ela esquecer uma pílula, uma camisinha que perfurar, ela já pode se complicar. E interrompe todos os sonhos, interrompe os planejamentos de escola, a entrada no mercado de trabalho. E está preparada para esse momento também, né? O corpo e emocionalmente. E emocionalmente. Gisele, sempre um prazer te receber aqui. Obrigada por tantas informações boas, viu? Obrigada. Vamos falar sobre o tema. Discuta em família, discuta com o seu ginecologista, nas empresas. Dia Mundial da Contracepção. E compartilhe esta entrevista com os seus amigos, com as suas amigas, tá bom? Gisele Vissossi, ginecologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Obrigada, boa semana, tá? Obrigada a você, um abraço a todos. Obrigada.